Bendição de eterna vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Consegue uma liturgia diária para mim? As homilias geralmente eu vou usar, então sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, hoje temos algumas leituras aqui muito interessantes. E vamos tentar, está ouvindo no fundo? Ok? Se tiver alguma caixa que não funciona, só avisar. Avisa para a gente, vamos atrás, né? A leitura de Josué. Quem é Josué? Aquele que foi escolhido para chegar na terra prometida. No Antigo Testamento, a terra prometida era Israel. Hoje, qual é a nossa terra prometida? Quanto a isso, estamos de acordo? Mesmo? Então vamos ver se realmente estamos de acordo. Não basta falar. Não basta falar, né? Só que Israel, na época, tinha povos, cananeus, hititas, tantos outros, que tinham seus deuses. Então aquele povo que tirou da escravidão do Egito e levou para Israel, chegou lá, o povo se deparou com um monte de deuses, falsos deuses. Então Josué reuniu os judeus e fez essa pergunta: agora queremos saber a que Deus vocês vão servir. E ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois os demais também disseram o mesmo. Bem, hoje existem outros deuses? Existem? Qual que é o outro Deus que mais compete com o Deus verdadeiro? Palavra. Dinheiro. Dinheiro. Não, padre.
mas eu sei muito bem que tem Deus. Eu corro atrás do dinheiro, mas eu sei que tem outro Deus. Como é que você descobre que uma pessoa adora mais o dinheiro do que a Deus? Pela capacidade de sacrificar-se. Entenderam? Quem se sacrifica mais pelo dinheiro do que a Deus, adora mais o dinheiro do que a Deus. A missa dominical, ela é um mandamento da igreja? Terceiro, não matar é qual mandamento? Quinto. Ou seja, faltar missa domingo é mais grave do que matar um ser humano. É mais grave do que matar um ser humano. Porque os mandamentos são na ordem. Os 3 primeiros, porque você mata Deus. Não pode, em hipótese alguma, faltar a missa dominical. A não ser, em hipótese alguma, dentro do ordinário. A não ser doença, cuidar de alguém, não tem quem substitua. Você tem que tentar arrumar alguém. Algum imprevisto, furar o pneu. Mas se você, e Deus é esperto, por que ele escolheu o domingo, que é o dia da ressurreição, o dia do Senhor? Antes era o sábado. O sábado é o limite da primeira criação que foi corrompida. O domingo é o início de uma nova criação. O domingo, dia do Senhor, por que Deus escolheu um dia? Porque se nós escolhêssemos um dia da semana, aí ia ser assim, ó, segunda-feira, não, tem um aniversário, vamos terça. Não, mas tem outra coisa, vamos quarta. Então Deus escolheu um dia para que nós possamos provar que naquele dia, tudo que aconteça está abaixo dele. Entendeu? Tudo. Exatamente tudo. Então, a partir de hoje, hoje não, sempre, né? Com certeza o Padre Geraldo, estou falando como se eu estivesse começando aqui, não estou desconsiderando o que foi falado. Eu quero que vocês meditem muito sobre faltar missa dominical, porque é muito grave, muito grave. Mais que matar. A igreja, sabendo que pode acontecer imprevistos, ela permite que no sábado à tarde, ou à noite, lá no catecismo fala sábado do dia anterior. Tanto para domingo, quanto tarde do dia anterior, tarde do dia anterior. Tanto para domingo, quanto o dia de preceito. Então, se é tarde, é meio-dia para frente. Aqui tem missa na Nossa Senhora Aparecida, não é isso? Se tiver missa em outro lugar perto, desde que seja sábado. Não precisa ser missa de domingo. Sendo missa à tarde, vale. Como preceito. Ok? Padre, eu moro na roça. Na fazenda. Tá bom, eu moro na fazenda. Você vai na cidade durante a semana para fazer alguma coisa? Vou. Então você tem que vir a pé para a missa. Entenderam como é que Deus... Imagina o seguinte, Deus está te olhando para saber se você o ama mais que tudo. Tem gente que vem na cidade, compra um sapato, chega lá, está trocado. Volta aqui, destroca o sapato, passa na frutaria, volta para a fazenda. Aí chega domingo, padre, aqui é longe, né? Precisa de sei lá o quê. Aí dá na segunda-feira, vem cá no supermercado comprar. Vocês acham que Deus é o quê? Ele está sempre vendo, essa pessoa me ama mais? Agora vejam bem, Deus não passa pelos sentidos, você não vai sentir-se bem naturalmente vindo à missa. Primeiro, você tem que ser humilde e falar, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Senhor, me ajuda a te amar mais que tudo, a não faltar. Nós temos que pedir ajuda a Deus. Durante a semana, você separa o horário da oração ou só pensa em trabalhar para ganhar dinheiro? Deus está te olhando, porque não é só a missa dominical.
Você tem que tirar um tempo do dia para a oração, de preferência em família, o terço, a leitura da Bíblia e principalmente a adoração, né? Vir cá visitar Jesus o Santíssimo. E oração mental. Seja depois do expediente, quando chega em casa, reúne a família. Porque quando você começa a rezar, Deus começa a se revelar para você. E você começa a ver que Ele é, uma coisa eu digo para vocês. Não conheço quase ninguém de vocês. Mas tem uma coisa que só tem aqui. Vida eterna. Não adianta ter 1000 alqueires de soja e daqui a pouco estar de fralda e ir para o inferno. Lá é para sempre. Para sempre. Lá, aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Não adianta nada ter um comércio, 10 cidades, porque daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, você vai cair na mão de Deus. E Deus vai perguntar: você me amou mais do que os outros? Não existe vida eterna fora da igreja. Só Cristo é vida eterna. Então, não tem concorrente. Aqui era para estar barrotado de gente, né? Bufando. Porque só tem aqui vida eterna. Outra coisa que só tem aqui, nessa vida: a alegria no meio do sofrimento e da dor. Deus faz feliz quem Ele quer. Nós temos vários, ricos, belos, saudáveis, suicidando, porque o vazio que Deus deixa na alma é enorme. Só aqui se une sofrimento e alegria, esperança, fortaleza, os dons do Espírito Santo. Realmente, o cristão sendo visto de fora não é diferente de um pagão. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai morrer, não tem diferença. Mas quando você chega perto de um cristão de verdade, ele te dá um testemunho de fé, de fortaleza, de alegria, que você fica confuso. Bem, o que se faz para combater o Deus dinheiro? Oração. Você tem que priorizar a oração, senão não vai para frente. O terço todo dia, adoração, já falei. A missa dominical, se puder vir a missa diária, adoração e leitura da Bíblia e falar com Deus o dia inteiro. Tem gente que reza uma Ave Maria de manhãzinha e outra roncando igual um porco à noite e vive o dia inteiro como se Deus não existisse. Faz negócio, não pergunta para Deus. Não reza, não põe no coração de Deus. Isso, Papa Bento chama de ateu prático. Ateu prático. Na prática é um ateu, porque vive uma religiosidade superficial. Então, depois da oração, como é que você combate o Deus dinheiro? Ajuda a igreja e aos pobres. Caridade. Caridade. Você tem que treinar a caridade. Vai atrás de pobre para ajudar. Vai atrás de instituição. A própria igreja. Eu sempre digo, gente, repito, hoje é o dia que eu estou mais livre para falar, porque eu não estou jogando indireta para ninguém, não é verdade? Se falar que é indireta é mentira, não conheço ninguém, não sei nem quem é pobre, quem é rico, né? Eu sei mais ou menos quem é feio, estou brincando. É vantagem nascer feio, sabe por quê? Porque depois, mais cedo ou mais tarde, o bonito fica feio também, então nem sofre, você já passa a vida de liso, né? A gente que é feio fica de boa. Bem, a caridade. E igreja. A igreja é mendiga. A igreja é mendiga. A igreja é uma das mais mendigas que tem. O padre vive da doação também. A igreja, a evangelização, tudo depende de vocês. Lá na paróquia que eu estava, eu tinha vários dizimistas que ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo, que devolvia 10%. Agora imagina como é que alguém vive com um salário mínimo. Eu tinha quase nenhum que vendia gado e dava os 10% do lucro. Ou a soja, os 10% da soja.
E vocês sabem que hoje existe um ataque ao agronegócio? Vocês estão vendo isso? Hã? Isso é satânico. E vou dizer mais, esse ataque é tão poderoso que nós já perdemos. Se nós não rezarmos, não tem solução humana. Existem pessoas por trás, grandes, que querem quebrar o país. E como é que quebra o país? Quebrando o agro. Por que quebrar o país? Porque depois que quebra o país, os grandões vão investir em nós, mas exigir algo em troca. Esse algo em troca é a nova ordem mundial, que é anticristã. Como a Polônia e a Hungria sofrem com a União Europeia. Então, quem é do agro tem que rezar, tem que fazer penitência, tem que confessar, porque senão daqui a pouco ninguém consegue vender mais nada. Anotem o que eu estou falando. Tem que rezar, não tem mais solução humana, porque quem está por trás de tudo é Satanás. Acho que vocês já estão vendo que o negócio é global. Então precisa urgente de gente rezando para que isso não aconteça, ou aconteça mais fraco. Ficar dia e noite lá na soja, mais cedo ou mais tarde, vocês anotem, nós todos estaremos nas mãos deles. São pessoas muito grandes atrás. Façam caridade, ajude a igreja, rezem. Não, primeiro rezar, depois a caridade. Essa é a grande vacina para o Deus dinheiro. E para que Deus proteja o nosso país, que está sendo atacado por Satanás. Estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Pessoas presas do nada, né? Não tem mais regra, porque não estamos rezando. Não estamos rezando. Precisamos rezar mais, o máximo que podemos. Certo? Qual que é o outro Deus? Fora o dinheiro. Hoje, como é o primeiro domingo, é até meia-noite. Pode ser? Pode. Qual é o outro Deus? Prazer corporal, sexo, não é não? Sim ou não? É o outro Deus que hoje está dominando com a internet fácil, pornografias, relacionamentos totalmente superficiais, relação sexual virou, né? Brincadeira no namoro, pulação de cerca, adultério, que não tem isso não, tem? Hã? Vamos aumentar essa cerca. É muito grave adultério. Muito grave. Adultério tem que ser eliminado. Ora, como é que eu vou combater o Deus do prazer? Primeiro, sempre, oração. Se você tem adultério, relação sexual fora do casamento, pornografia, masturbação e tudo mais, e não consegue sair, primeiro começa a rezar. Rezar o terço, adoração. Sacramentos, confissão. Não tenham vergonha de confessar frequentemente. Inclusive, se faltar a missa domingo, tem que confessar. Senão não pode comungar, a não ser que seja por um motivo grave. Porque é grave, né? Caiu na parte da carne, confessa. Toda confissão dá uma graça para você. Eu nunca pensei na vida que eu fosse viver o celibato. Para mim era coisa de doido. Eu queria viver a vida tranquila. Na verdade, minha família é de classe média, e eu fiz medicina para ganhar dinheiro. Para viver a vida, eu queria comprar um carrão, um jet ski e ficar passeando aí, adoidado. Hoje, eu vivo um celibato. Por quê? A graça de Deus entrou. Não é por mim, é a graça. Então, para você viver a castidade do namoro, a fidelidade no matrimônio, sair da pornografia, você precisa rezar, né? E os sacramentos, confissão, comunhão, comungar. Por isso que a comunhão diária ajuda muito. Uma das coisas que tem destruído o matrimônio, gente, calma, que agora eu vou entrar num assunto delicado, chama-se contraceptivo. Por quê? O contraceptivo
faz com que o casamento use o sexo só para o prazer. E na verdade o matrimônio, depois nós vamos fazer umas formações, o matrimônio é ícone, imagem entre Cristo e a igreja. Ou seja, o matrimônio é para doação. Doação, não de uso de cobiça. O contraceptivo faz você buscar só o prazer. E quando você busca só o prazer, o que acontece geralmente? Como é que é seu nome mesmo? Marília. O que você gosta de comer, Marília? Qual? Morango. A Marília gosta de morango. Aí eu quero fazer a Marília mais feliz do mundo. Ela vai comer morango no café, morango no almoço, morango no lanche, morango na janta. No dia seguinte, morango no café, morango no almoço, morango no lanche, morango no janta. No dia seguinte, e ela, o que ela vai falar para mim? Eu não aguento mais morango. É ou não é? Isso acontece com os casais. Ah, tá tão sem graça. Aí vem os ginecologistas, alguns, que me fazem tirar do sério. Não, tem que apimentar. E aí vem swingers. Eu já atendi compadres que trocaram de casamento. Ah, eu quero A3, virtual. Acontece isso? Ou homem com homem, mulher com mulher, porque é diferente. Claro, porque se você busca só o prazer enjoa com o tempo. O sexo na igreja não é só para prazer. Tem gente que fala assim, a igreja aceita homossexual? Fala, meu filho, entenda primeiro o sexo. O que é o sexo para a igreja? Não é para usar, para abusar, para prazer. O sexo é uma doação no matrimônio para gerar vida. Ah, mas e depois se tirar o útero? Não tem problema, desde que seja a mesma forma que fosse para gerar vida. Mas primeiro você preenche a sua carência com o amor de Deus, a esposa preenche, depois os dois se doam. Não é para usar um ao outro. Tanto homo como hétero, que usa só para sexo, para o prazer, está errado. E falar que a igreja é homofóbica é mentira. Porque quem que cuidava dos homossexuais com HIV na época que estava ruim? Eram as fundações, eram os globalistas? Ou era a igreja? Igreja. Então a igreja ama todos. Todos. Só que ela mostra o que é o projeto de Deus. O sexo é para doação. Então se você usa alguém, aquilo vai se tornando chato. Por isso os casamentos hoje viram um cabo de guerra. Já se você aprende o que é o amor de doação, o Espírito Santo renova todas as coisas. Entende? Estão acompanhando? O que mais? No relacionamento conjugal, a segunda leitura, o Deus dinheiro também tem destruído os relacionamentos, além do Deus prazer. Como? Eu já atendi gente, principalmente mulheres, que casam com o marido que trabalha fora, ou com o marido que tem dinheiro, que são muito humilhadas pelo marido. Quem põe as coisas dentro de casa sou eu. Eu já ouvi mulher falando de um marido que fez 3 bifes, 2 grandes e um pequeno. Comeu os 2 grandes e disse, coma o pequeno, porque quem põe tudo aqui dentro sou eu. Tem cabimento um negócio desse? Então vamos lá. Vamos lá. Essa senhora aqui, ela está de coroa por quê? É rainha do céu e da terra. Ela foi o quê? Juíza? Médica? Deputada federal? Senadora? Presidenta? Não? O que ela foi? Dona de casa, mãe, esposa. E é rainha. Ouçam o que eu vou falar para sempre. Uma esposa
que cuida dos seus filhos para a fé e da sua casa, é impagável. 1 milhão por dia é pouco. Entenderam? 1 milhão por dia é pouco de uma mulher que cuida. Que história é essa de mulher não ter acesso ao dinheiro? Ficar tendo que mendigar dinheiro? Ficar humilhando para ficar pedindo coisas para ou quando a família é rica e a mulher é pobre, às vezes a mulher toda íntegra é humilhada na família, ou vice-versa. Também acontece muito de mulher ganhar mais que o marido, ou ter de família rica e ficar humilhando o marido. Isso é gravíssimo. O Deus dinheiro entrando no relacionamento matrimonial. Quem tem que comer o bife, nada de bife, é você, não é a mulher que está cuidando da família. Olha aqui, a rainha do universo. Cuidado com essa questão da financeiro no relacionamento. Sejam transparentes, vivam uma vida única. Não humilhem um ao outro. Falem coisas boas. Amem com o amor de Deus. Tem gente que fica só humilhando, você é feia, você é gorda, você é enjoada, vou te largar. Larga então aí. Ninguém aguenta uma pessoa dessa. Por que não fala coisa boa? Por que não vem cá, Senhor, me ensina a amar minha esposa, meu esposo, com palavras boas, você está linda, você está... Olha, eu vi outro dia um vídeo, até publiquei, um senhor com 60 anos de casamento, 90 anos de idade, você chegou com a flor na cozinha, a mulher assustou, eu te amo, olha como você é linda, como você se gastou por mim. Como assim? Não, é porque, ai da minha família se não fosse eu. O que eu já vi de grandões, bilionários, de fralda, que os outros tendo que limpar o bumbum, que fedia ainda o cocô, e ninguém morreu porque o cara estava mal. Não se achem grande coisa. Ou vocês acham que anda no jatinho, quando acontece a queda, vira um toquinho, lembra disso? Quando você entrar no jatinho, lembra que se cair, você vai virar um toquinho de cigarro. É isso que nós somos. Nós temos que botar uma consciência na cabeça, antes que seja tarde demais. Dinheiro não muda nada. Nada. Por isso que eu decidi deixar tudo. Quando eu vi o que é vida eterna. Aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Aonde iremos? Você acha que as irmãs estão usando o hábito no celibato, saindo lá da família delas? Por quê? Porque viram a vida eterna. Não, é porque elas não têm ideia na cabeça e veio cá servir, né? Vocês acham que é isso? Tem uma monja carmelita, que já morreu, que rezava muito por mim, lá em Cotia, São Paulo. E eu cheguei para visitá-la, ela estava fazendo 67 anos de clausura. Clausura, fechada. Na época eu não era seminarista, trabalhava como médico ainda. E eu cheguei nela e falei, irmã, mas 67 anos presa. Sabe o que ela fez? Começou a dar uma gargalhada. Gargalhada. E ria, e ria. Quando ela foi parando de rir, ela olhou para mim e disse assim, meu filho, eu sou livre. Se pode ter alguém aqui preso, esse alguém é você. Se pode ter alguém aqui preso, até arrepio, olha só. Outro dia eu fui visitar o túmulo dela lá em Cotia, no Carmelo. Livre. Quem domina o seu corpo. Imagina o cara que é safado. Vai com a mulher num lugar, fica olhando todo mundo, dá conta de conversar com ela. Não dá conta de dominar a si mesmo. O homem mais poderoso do mundo é quem domina a si. Mas para dominar a si mesmo, precisa da graça de Deus. Senão não consegue. Eu preciso dominar a mim mesmo para viver o celibato. Agora, pensem na vida eterna. Olha aquela passagem do rico e do Lázaro. Senhor, deixa pingar uma gota na minha boca. Não, não pode. Então deixa eu ir lá avisar meus irmãos, para eles mudarem de vida, fazer caridade, rezar, ajudar a igreja. Não, se eles não ouvem os profetas, não adianta você voltar lá.